Olá, gente, boa tarde. Vamos começar mais uma live do grupo de pesquisa MOSA. Hoje a gente vai falar com a Jade Maria Vacari, que é uma filósofa formada pela UFPB, também estuda letras espanhol, está terminando o curso. E a gente vai começar a falar sobre escrita de autoria trans, né, com a Jade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciana, Sayonara, Sara. Que bom que você está aqui, Sara. Vamos esperar a Jade. Oi, Vanessa. Vamos esperar a Jade entrar para a gente começar a nossa live falando um pouco da escrita de autoria trans. É um tema novo, né? Aqui no Brasil a gente está passando pela semana da diversidade, né? Do orgulho LGBTQIA+. E a Jade vai falar um pouco sobre esse lugar de fala, né? O lugar da mulher trans, da mulher trans negra. Vamos lá, estou só esperando ela entrar para convidá-la. Boa tarde a todos. A gente está terminando um pouco essa série das lives no MOSA. Ainda temos alguns encontros. A gente vai ter encontro confirmado com a Melita Matsin, a Mel Matsin, na próxima semana. Temos encontro com a Deusa da África também, já está confirmado. E temos encontro também marcado com a Isabel Brandão. Né? Com isso eu vou fechar um pouco as lives sobre encontro com personalidades, né? E vou começar agora um trabalho com leituras de poesia. Vamos lá, Jade, cadê você? Só estou esperando ela entrar, gente, para a gente começar. Assim que ela entrar, eu a convido. Ela ainda não entrou. Por favor, quem tiver o contato da Jade, diga a ela que entre na live. Tô só esperando. Amanda. Boa tarde, João Batista. Eu vejo todo mundo, tá, gente? Porque quando a gente tá lá, oi, Cátria. Cátria é fiel. Oi, Bia. Bia fez uma leitura linda do poema. Amanda. Gente, cadê a Jade? Ela estava tão ansiosa para entrar e não entrou ainda. Quem tiver o contato da Jade, diga ela que entre, por favor. Boa tarde a todo mundo. Essa experiência com as lives está sendo bem interessante. Boa tarde, Joab, meu companheiro, meu assessor de mídias digitais. Sem ele, nada disso era possível. Sem ele, nada disso estaria acontecendo. Ah, uma live com café sempre é maravilhosa, né, João? Café é tudo, né? Quem me conhece sabe que eu sou cafetólatra. Que bom que você está gostando, Catria. Tá sendo uma experiência muito diferente para mim, as lives, né? Porque é uma forma da gente matar a saudade de dar aula, né? Oi, Ana. Ana não, é Patrícia. Ela odeia que chama ela de Ana, gente. Eu chamei de propósito. Vamos lá, cadê Jade? Tô esperando a Jade entrar para começar a live, gente. Tem tanta coisa para falar sobre, é um tema tão instigante. Pronto, chegou a nossa deusa da tarde. Seja bem-vinda. Obrigado, Sara.
Mana. Olá, Olá, já. E aí, boa tarde. boa tarde. Vamos começar a nossa live sobre escrita de autoria trans, nessa Semana da Vamos sim. Diversidade. Pronto, a tarde é sua. Ai, Vamos que começar. ótimo. Você se apresenta, Jade, você diz quem você é, conta um pouco a sua história com a Universidade Federal da Paraíba, fala um pouco desse Sim, seu lugar de fala, das suas leituras. Vamos bater um papo bem legal e atender as expectativas dessa audiência que está aí. ok. Eu- minhas preciosidades aqui. Ai, Nos livros, meus é melhores o nosso amigos, tesouro, desde né? criança. Então, Você falou que Você falou que é viciado em café, eu também sou, porque. Só que atualmente eu tô tentando ser menos viciada. Eu tô usando cevada. Aí, tipo, às vezes eu tomo a cevada, às vezes eu tomo café pra dar uma equilibrada, não ficar só no café. Meu nutricionista briga muito comigo, diz que não pode. Mas eu acho que é algum preto velho que eu tenho que ficar perto de mim. Ah, sim. Só pode ser. Então, primeiramente, aí eu agradeço imensamente a oportunidade desse momento e, enfim, discutir esse tema para mim é muito primordial, é muito forte, mexe muito comigo. Eu não me vejo estudando outra coisa que não seja sobre mulheres trans, especificamente. Eu não vou dizer nem sobre homens trans, porque homens trans geralmente, até agora nos trabalhos que eu fiz, eu não, assim, não fiz muito trabalho, mas no TCC que eu fiz eu não falei, e geralmente eu não falo porque é o seguinte, é aquela coisa da questão do lugar de fala mesmo. Então, a minha vivência enquanto mulher trans é uma, a vivência do homem trans é outra. Por mais que a gente saiba o que é sentir inadequação com o corpo, o que é sofrer a transfobia, mas são lugares diferentes de ser homem e de ser mulher. Então, eu deixo isso para os homens trans falar. Aí, geralmente, tudo que eu escrever não vai vir, provavelmente não vai vir homens trans, porque esse lugar de fala é deles mesmo, e fico feliz de alguns homens trans que eu conheço que estão tendo uma evidência muito boa, tanto no âmbito acadêmico quanto fora da academia. Tem o Julian Santos, que é um artista, músico maravilhoso. Super indico que sigam. E é uma pessoa um dos homens trans que eu tenho aprendido muito ultimamente, inclusive. E assim, contando um pouco da minha trajetória. Primeiramente, eu vou começar quando eu iniciei meu primeiro curso de filosofia na UFPB, minha primeira graduação. É, foi muito, foi um momento de divisor de águas na minha vida, que assim, eu sempre vivi muito, vou dizer assim, isolada do mundo, assim, eu não tinha muito. Eu vivi boa parte da minha vida na igreja, assim, na igreja evangélica, então eu vivia muito, tipo, da igreja para casa, assim, não tinha muita, às vezes, minha vida era muito uma, aquela mesma rotina, assim, não tinha muito, não variava muita coisa, eu não vivia muitas coisas. Aí quando eu cheguei na universidade, eu meio que me abestalhei, assim, eu disse, ai, não, agora eu vou viver, agora eu vou fazer tudo que eu. Enfim, além de começar as coisas boas e ruins, tipo as festas, que na época tinha festas no campus, aí eu adorava que Jade, eu nunca. a universidade foi esse espaço para sua transição? Sim, e eu conheci a ANEL, que era. Hoje não existe, quer dizer, não existe mais. A Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, né, o movimento estudantil, na época, foi importante nessa construção, porque me ajudaram muito. Inclusive, a primeira vez que eu usei uma roupa feminina foi no evento da ANEL, que teve em Aracaju. Maravilha. Aí que foi muito bom, assim, e esse dia foi maravilhoso, foi um dia marcante, assim, e aí tanto que isso faz parte da minha história. Então, eu só iniciei minha transição de gênero no segundo período. E eu tinha, no caso, 21 anos na época. 21. Mas você já vivia sinais na sua infância dessa transição? Sim, Você assim, não se sentia questão pertencente do seu de. corpo? Pois assim, a questão de ser mulher, para mim, sempre foi muito evidente.
Quando era criança, minhas referências eram Tiquititas, aí eu queria porque queria ser a Millie, mas como eu era negra, nas brincadeiras eu era a Pata, que eu, enfim, que era a Tiquitita negra, no caso. Eu Aí, sei. tipo, e eu me via muito, eu só me vi enquanto mulher, então, assim, por exemplo, eu não, ao contrário de outras pessoas, eu não tive uma questão assim de, eu vou de questionar a minha sexualidade, de assumir determinada sexualidade para depois assumir meu gênero. Não, foi uma coisa assim que, quando eu de fato assumi minha identidade, foi minha identidade feminina. Você Então, por exemplo, resolveu plenamente. foi. Resolveu plenamente. Porque, por exemplo, quando eu saí da igreja, que eu comecei a frequentar alguns lugares, como no caso a Boate Vogue na época, aí, Sim. Temos aqui em é, Natal ainda. sei. Então, a Vogue, aí tipo, eu me sentia tipo, a minha cunhada tocava lá, cantava, aliás, lá, aí eu ia com ela, Legal. enfim, aquela coisa toda, e eu não me encontrava, assim, porque às vezes um menino gay dava em cima de mim, assim, eu ficava toda por fora, assim, sem, sem jeito, porque eu não É, queria meu um lugar. menino gay. Não É, era, meu lugar não é. Meu lugar não é esse, né? meu lugar não é esse. Aí, que negócio é esse? Sei lá, eu ficava meio. Aí, tipo, eu não me sentia eu ainda não estava sendo eu, no caso, sabe? Aí só depois que eu cheguei nesse segundo período da universidade, eu disse que eu vi que eu tive apoio, que comecei a participar do movimento social. A E universidade te ajudou nisso. isso. Também me aproximei da Astrapa, da ONG Trans, é, aqui do estado. Então, eu tive. A Fernanda Benvenuti foi um referencial grande para minha vida, era minha mãe travesti, assim, então. Eu fui abraçada por ela na época e eu pude vivenciar a minha identidade, porque agora sim eu estava sentindo, naquele momento sim, eu estava sentindo apoio, estava me sentindo segura para começar. Então foi esse processo. E assim, foi toda uma luta institucional, porque quando eu cheguei no desse segundo período, eu disse, eu vou assumir meu nome. Aí a questão do nome, como O foi a nome escolha do social. nome? Sim, a escolha do nome. Primeiramente, o, Jade Marian, porque só que eu escolhi Marianne, porque foi o livro A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini, é o nome da personagem. E quando eu li o livro nessa época, eu pirei, assim, eu disse, eu me vi nela, assim, também pela relação dela com o pai, que, enfim, a minha relação com meu pai, assim, me lembrou várias coisas, assim, então eu meio que me vi nela e disse, esse é o meu nome, e também por ser uma variação de Maria, então a figura, assim, da mãe de Cristo, por mais que hoje eu seja budista, mas tipo, a mãe de Cristo, até hoje, é um negócio assim para mim que é, é uma referência assim de mulher, de tudo assim. Então, eu ficava meio que viajando naquelas muitas vezes em coisas relacionadas ao renascimento, referências relacionadas ao renascimento e tudo mais, e como aquela figura da mulher e a Pietà e aquela coisa toda. Enfim, eu ficava achando lindo isso aí. Mariana, porque é Maria. Enfim. Mas é um nome Aí, forte, é um nome bonito, é um nome que a gente, quando lê, quando vê o seu nome e vê a pessoa, é uma coisa que encaixa. Depois que a gente conhece você, é uma coisa que não dissocia, Jade. Você tem essa doçura da Maria, né? Porque a Maria, ela na verdade é uma grande metamorfose, né? As Marias, elas têm várias transformações. A Maria é um ser tão complexo que ela tem várias denominações, né? Então, você escolheu o nome Maria, o nome Marian, né? É dar um status, né, de empoderamento para esse nome, né? É mostrar que o ser mulher é algo que ocupa qualquer espaço, entende? Então fica muito forte. E também porque você escreve, né? O nome Jade. Jade é uma joia caríssima e belíssima, né? Então quando você coloca Jade Marian, né, fica uma coisa muito organizada com a sua personalidade, né? A gente não consegue dissociar, né? A gente não chama, você vê que pega, né? É Jade, 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 né? Seu nome está na boca do povo, está na boca da UFPB. Quando eu disse que ia fazer uma live com você, eu recebi muitas mensagens de carinho, não é, de pessoas da universidade, não só
pelo fato, né, de valorizar o corpo discente da nossa instituição, mas por valorizar o respeito que a nossa instituição tem às diferenças. Né? Você sabe que a nossa instituição sempre reage a qualquer tipo, né, de imposição que comprometa a liberdade. Né? Que eu acho que essa que é a bandeira maior, essa é a bandeira do nosso movimento, né, o movimento LGBTQI+, hasteia. É a liberdade. Né? Você tem o direito humano de ser livre, você tem o direito de ser você. Né? Então, a sua história é muito bonita nesse sentido, porque você teve que criar um território, né? Você teve que criar o seu lugar de fala, você teve que se reconhecer dentro desse território e você teve que enfrentar instituições, né? Instituições da família, né? Instituições dogmáticas, né? Que eu não vou dizer religiosas, mas dogmáticas. Né? Isso tudo, né, é uma construção identitária. Né? Você teve que pegar o seu corpo e começar a organizar seu corpo nos seus espaços identitários. Isso é muito interessante, isso é uma coisa muito rica, é uma coisa muito livre. Né? Então, quando a gente olha para você, quando a gente vê seus olhos, vê você se posicionar, vê a sua serenidade, porque eu acho que uma das grandes características suas, Jair, é a serenidade. Há tempo que eu observo você. Né? Desde que Cida Guimarães me falou de você, né, Ah, ela é fez, sabe, Cida. eu amo Cida. Cida é uma funcionária que vai se aposentar. Eu disse, olha, a extensão não vai ser mais a mesma coisa sem você, Cida. É, Porque definitivamente. eu passava lá na universidade cheio de trabalho. Você sabe que a vida a universidade é um fluxo contínuo de movimento, né? O conhecimento está ali girando constantemente. Mas assim, eu sempre que podia, eu passava na sala de Cida para dar um cheiro nela, porque Cida é uma pessoa que, além de ser uma excelente funcionária, ela tem um coração que não cabe na UFPB. Né? Aí ela falou para mim de você, sabe, eu vejo a Jade, Jade é uma mulher trans, ela quer fazer mestrado, eu disse, ela quer me procure. Porque eu sou conhecido porque eu gosto de coisas que ninguém gosta, entendeu? Gosto de coisas que chamam a atenção, que precisam de visibilidade, de estudos, né? E quando ela falou de você, eu achei interessante que você queria estudar. Ela é uma mulher trans que quer estudar a questão trans, maravilha. Maravilha. Eu quero muito aprender com a Jade. Aí ela fez, sabe, você aprender com a Jade? Eu fiz, sim. A gente que é professor, a gente vive em eterna formação. Né? Se não fosse você, Jade, eu não tinha parado assim, tudo que eu estava lendo para ler sobre escrita trans, para pensar sobre você, né? Para pensar sobre a escrita, pensar sobre o que escreve, como as representações. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria te dizer isso, né? De onde veio meu interesse. Né? Quem me apresentou a você foi Cida. Né? Ela falou de você para mim e eu fiquei realmente assim encantado com a história. Né? E, e quero deixar aqui claro, já que a gente está num espaço público, porque a live é um espaço público, no que depender de mim, você só sai da UFPB doutora. Eu vou ter muito orgulho de entregar para você a sua declaração de doutora e ter você sentada do meu lado na universidade, trabalhando dentro da minha linha de estudos culturais de gênero, orientando, formando pessoas. Eu vou ter muito orgulho disso, né? Porque vai ser uma coisa que, para mim, não tem preço. Não tem preço ver meus alunos sentando do meu lado como colega. Não tem preço. Quem foi meu aluno, quem passou por mim, sabe disso. Entende? Então, eu vejo em você, eu tenho muito essa questão de, como eu sou médio, né, eu capto muito a energia das pessoas. Capto demais. E quando eu vi em você a energia de uma pessoa que vai contribuir muito para a UFPB. A UFPB precisa ter professoras como você, como Maria, né, que já está no nosso programa, que trabalham temas interessantíssimos. A pesquisa de Maria é uma pesquisa belíssima. Eu tive o prazer de estar na banca de entrevista, né? E com certeza você vai ser outra grande pesquisadora que a gente vai formar no nosso programa. Entendeu? Então, eu quero que você não desista, que você enfrente seus medos, que qualquer dúvida que você tenha, o que eu puder, eu vou ter muitas dúvidas junto com você e a gente vai enfrentar essa batalha junto, que é a formação da pós-graduação. Porque não acaba nunca, viu, Jair? Você vai defender sua tese. Quando você defender sua tese, você vai saber, poxa, agora é que eu vou começar. Bom, pode continuar. Nossa. É só para você ficar mais à vontade. Então, ouvir essas palavras é algo muito, muito forte e eu
o que eu pensei uma das coisas que foi muito forte na minha trajetória foi quando eu comecei a defender o nome social no departamento de filosofia, que inclusive até hoje eu tenho um ranço do departamento por N fatores, e um desses foi essa questão do nome social, que tipo, eu fui na Codesc, aliás, na época não era nem na Codesc, era no, enfim, era no, não fugiu o nome agora, mas outro setor lá que dava entrada, no caso, por mais que essas coisas são questão da Codesc, mas enfim. Então, eu fiz essa solicitação do nome social baseada na portaria do MEC, que é de 2009, de que todas as Sim. pessoas trans, em qualquer instituição federal, têm esse direito. Então, independente de portaria ou não da universidade, o direito já existia. Isso há bastante tempo. O que acontece? Foi aceito. Só que assim, não existia o campo do nome social, e na época não era o CIGA, era um sistema bem falho, era o aluno online, que era bem desorganizado, na verdade. Mas enfim, é bem diferente. E bem mais simples, assim, não tinha muita. E não existia simplesmente o campo do nome social. O que é que foi feito? Foi tirado o meu nome civil e colocado Nome Marian, que na social. época não tinha, não era Jade ainda, porque Jade foi de 2016, foi a minha mãe que escolheu para ficar, porque ela achava bonito, para ficar mais parecido com o nome que eu tinha antes. Que, tipo, Certo. na família do meu pai, quase todos iniciam o nome com a letra J, e tinha que ser com no J também. É mais ou menos esse Essas coisas que a família faz com a gente, né? coisa que a família faz com a gente. Aí, resumindo, minha mãe que escolheu Jade. Que Aí, legal. enfim, que tem uma importância muito grande para mim, porque é tanto que hoje em dia geralmente eu me apresento como Jade. Algumas pessoas chamam Mariana porque me conheceram antes. Mas Conheceram assim, antes. o que é que acontece? Eu fiz essa solicitação e foi aceita. Só que depois, quando eu cheguei no departamento que me inscreveu para o PIBID, não foi aceita a inscrição e o funcionário fez a maior confusão lá, porque, não, porque eu era homem e não podia ter aquele nome feminino e não sei o quê, e disse um monte de coisa e não quis aceitar a minha inscrição no PIBID. Aí eu fui lá de novo no protocolo da reitoria e pedi para retirar o nome para poder me inscrever no PIBID. Aí depois foi outra novela para colocar o nome de novo, depois que eu tinha me inscrito. E só que eu registrei uma denúncia, tanto na ouvidoria, como liguei para o Disque 100 e denunciei, disse que estava acontecendo, que com alguns professores eu tinha falado, tinha sido aceita, e a questão do nome, assim, não foi tanto problema com a maioria, pelo menos. E na época tinha o Giovanni Queiroz, o que hoje em dia está no Astral, lá me abençoando lá de lá, e ele foi meu orientador, no caso, no TCC, e assim, eu fazia parte do grupo de estudos dele, que era o único grupo na filosofia que discutia questões como gênero, era um grupo de estética filosófica, só que discutia de tudo, sabe? Então, o que é que acontece? O Giovanni me dava muito apoio, então, com o apoio dele, eu consegui dialogar com a maioria dos professores e, assim, não era tão problema o tratamento em geral, mas a questão da chamada. Então, também Uhum. teve professores novos que, na época, que entraram, assim, aí o que é que acontece? Aí ficou nesse impasse, eu registrei essa denúncia no Disque 100, depois do Disque 100 foi para o Consune, e foi votar em 2013, no caso. Aí, em 2013, teve essa reunião do Consune que definiu a portaria que existe do nome social na UFPB, depois dessa denúncia que eu fiz. Graças a E, Deus. então, só que esse é o início da história, porque até hoje, tipo, quando eu digo hoje, estou dizendo ano passado, tinha várias pessoas que mesmo hoje com o CIGA, que é um sistema organizado, que tem o campo do nome social, inclusive que na época não existia no outro sistema. Sim. E assim, até hoje tem gente que não está conseguindo o nome social, ou que demora, ou que depois tira. Não sei, parece que tem alguém lá na Codesc fazendo de propósito para tirar o nome das pessoas só para fazer um inferno, porque não vejo, simplesmente não faz sentido nenhum. Por que, que Não. uma pessoa faz a solicitação de uma coisa simples? Porque não que o nome seja uma besteira, mas digamos assim, isso para um sistema, para uma coisa que já está lá no campo, é uma coisa bem simples. Então a pessoa
faz a solicitação no ato da matrícula, para quem, no caso, já transicionou antes de entrar na universidade. Então, não tem por que negar, não tem por que demorar, é uma coisa que se faz em um minuto. É, Aí o que acontece? você sabe que a universidade ela tem um conselho curador, Sei, né? O conselho curador, qual é a função do conselho curador? Ele é fiscalizar justamente se as normas da universidade estão sendo cumpridas, né? E a gente recebeu um convite do departamento, eu estava até dizendo para você que não liguei para você antes agora da live, e no meu departamento quase ninguém aceitou, né? E eu aceitei de imediato, né? Porque esse órgão, esse conselho é justamente para fiscalizar se as resoluções da universidade estão sendo cumpridas. Então, uma atitude como essa, o conselho curador tem, por isso que eu quero ocupar essa cadeira, porque uma atitude como essa, né, a gente tem como legalmente, né, penalizar as pessoas que não estão cumprindo as normas da universidade. Porque com certeza existe, né, já toda instituição, nenhuma instituição é 100%. Então, nós temos a obrigação de cumprir a lei. Né? Nós temos a obrigação moral, a obrigação legal, né? E a obrigação institucional. Então, se eu conseguir entrar nesse conselho curador, com certeza pode ficar tranquila que essas coisas serão muito bem fiscalizadas. Né? Eu acho que precisa, né? As pessoas precisam, pessoas como nós, precisamos ocupar esses lugares em que o poder é discutido, né? Porque o poder, se ele não for democrático, ele não é poder. Né? Então, a nossa democracia está sendo ameaçada por várias instâncias. Né? E, pelo menos nessa, né, se eu puder, eu vou ser um escudo para o corpo docente e para o corpo discente da UFPB. Para os TAs também. Né? Porque a gente tem TA trans. Né? Você sabe. Né? A gente tem funcionário que é trans. Funcionário e funcionária. sei. E professora? Né? E professora. Né? Isso. E a gente precisa, né? A gente precisa não é proteger, porque a palavra não é proteção. Né? O verbo não é proteger, a gente precisa garantir. Né? Garantir que o direito se cumpra. Porque aqui Sim. ninguém, não é a ideologia da proteção que tem que ser exercitada, e sim a ideologia da garantia. Você tem direito, cumpra-se. Né? Já dizia Cícero na Roma Antiga, né? Dura lex, sed lex. Né? Sim, não se Vamos lá, pode Jade. questionar aquilo que está estabelecido, que é a lei. E o que é que acontece? Isso. Em, Aí, assim, me surpreende enfim, que às vezes parece que depois de tanta luta é como se não tivesse servido, só servido mais assim, para nada, mas não é assim, porque a Não, gente conquistou esse direito, existe tanto a lei quanto existe a portaria dentro da instituição, então tem que ser cumprida. O que acontece? exatamente. Ao longo do tempo, eu me, eu, de- na minha segunda graduação, porque eu decidi por letras? O que acontece? Eu tinha feito filosofia e quando eu Você estava no terminou o curso. Você terminou terminei licenciatura ou bacharelado? a licenciatura. Ok. Quando eu terminei a licenciatura em filosofia, eu, eu quase não terminei, na verdade, mas com o apoio do meu amigo e orientador Giovanni, eu consegui, porque eu estava muito saturada por exemplo, não existir no fluxograma do curso nenhuma disciplina que discutisse gênero no âmbito da filosofia. E para mim isso era totalmente inadequado. Assim, por que não se discute se Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Judith Butler, assim, para mim, e fora outras coisas. Então, essa é uma das questões que na época me incomodava. É porque a filosofia se demonstrava muito fechada. E assim, eu por gostar de muitas coisas também relacionadas ao Oriente, por gostar de uma filosofia oriental, ser muito apaixonada pela Ásia, Isso é é, maravilhoso. e então o que acontece? Muitas vezes existia, quando eu tentava questionar alguma coisa, por que que a gente estuda só eurocentrismos? Sim, Então, isso também o departamento geral não aceitava, era uma coisa assim que é como se quem diz, só o que presta é o que é feito por homens brancos e mortos até o século XIX. E a filosofia contemporânea ficava para os beleléu, assim, só
o Giovanni, que no grupo dele trabalhava, na disciplina dele, que era de contemporânea, inclusive filosofia contemporânea, aí trabalhava Marx e colocava mais alguns filósofos contemporâneos, ó, ok. Mas assim, era como se o Giovanni fosse um, um oásis, vamos dizer assim, o grupo dele fosse um oásis dentro do curso. Não, como se, o resto do curso não dialogava com determinados temas. Aí, enfim, só que aí eu conversei com o Giovanni, ele me disse que era, enfim, conversando com ele, eu decidi que era melhor eu concluir o curso para depois fazer letras, porque eu já tinha um pezinho nas letras, que já fazia parte do grupo de pesquisa, o LIGEPS, do professor Hermano, né? Aí eu estava, vamos dizer assim, dividida. Então, mas só como eu já estava no final e tinha o grupo do Giovanni, decidi terminar. Até porque, tipo, a parte mais difícil, que eu vou dizer assim, que para mim pelo menos é mais difícil, as disciplinas de educação eu poderia aproveitar todas. Então eu pensei, então eu vou ficar, porque eu já aproveito mais de um período, já vai, enfim. E cursei uma disciplina de espanhol, cultura dos povos. Então foi muito bom, porque eu já me nasci na filosofia ainda, para aproveitar depois. Aí eu peguei como optativa, já fui me familiarizando mais ainda com as letras e decidi, não, realmente, depois dessa disciplina eu vi, realmente, aqui é meu lugar mesmo. Aí fiz ingresso de graduado, entrei, pronto. E agora, enfim, estou escrevendo TCC e está sendo muito bom. Assim, o curso de letras na minha vida está sendo maravilhoso. Tanto por eu amar escrever, amar a literatura, como também pelo, pelo conhecimento tanto teórico como a questão do ensino de línguas. Assim, para mim, línguas é um negócio que fascina. Quando eu aprendi italiano, a minha vida mudou de uma forma assim que não tem um dia que eu não escreva alguma coisa, que eu não fale alguma coisa, que eu não mande mensagens para as pessoas, mesmo que elas não entendam algumas coisas, mas eu mando mesmo assim, que eu mando para as pessoas especiais mesmo, quem quiser. É como quem diz, ó, quem quiser gostar de mim é assim, ó, vou escrever italiano para você porque você é especial. É tipo isso, assim, que já ficou fazendo parte da minha vida. E depois aprendi, estudei espanhol também, só que espanhol eu não sou 100% não, para falar a verdade. Eu sou mais do italiano mesmo. Ainda foi o que eu mais pratiquei, assim, mais tive contato com pessoas e mais... Acho que o negócio é esse, eu mais pratiquei mesmo. Minha língua é prática, é vivência. É, Então, o espanhol exatamente. eu sou um pouquinho menos boa. Mas, enfim, eu amei as línguas. Quero muito trabalhar com ensino de línguas e realmente encontrei meu lugar. Aí o que acontece? E quero muito, sempre tive essa intenção de discutir gênero, até porque, enfim, eu já li trabalhos acadêmicos que diziam que a mulher trans é um gay que se feminiliza para atrair os homens héteros, como se a nossa vivência dependesse do De outro sexo. É, de sexo. de sexo. Então, tem na academia coisa assim. Então, eu disse para mim mesma: não, eu vou desconstruir isso com aquilo que eu escrever. Eu não vou aceitar que pessoas cis digam Estabeleçam aquilo os que. critérios. É. Sim, sim. Digam Porque essas não é o coisas. lugar deles. Não é o lugar de Não é o fala lugar deles. dele. Eu não posso deixar que as pessoas falem desse tema dessa forma. Então, porque eu quero estar, pelo menos, estar lá dentro para eu poder falar e questionar algumas coisas quando eu ver coisas do tipo. Porque, Exatamente. assim, inclusive esse trabalho, e é muito comum, às vezes, é por isso que, por exemplo, já teve algumas pesquisas que eu participei, de gente de diversas áreas, de jornalismo, da antropologia, pesquisa sobre mulheres trans, mas assim, hoje eu já não confio mais de participar, a não ser que seja um amigo meu, alguém que eu tenha uma relação anterior, porque às vezes a pessoa diz uma coisa, a pessoa escreve outra, distorce, e isso nem sempre é positivo para que a sociedade, para que quem lê aquele trabalho acadêmico, ou quem vê a discussão daquele pesquisador, compreenda realmente a realidade das mulheres trans. Então, eu acho muito complicado. É preciso uma sensibilidade muito grande, uma ética muito grande ao lidar com esse tema que é tão complexo, que está lidando com vida de pessoas, pessoas que muitas vezes estão morrendo, estão sendo mortas, estão sendo expulsas de casa. Então, não tem como você achar que pode se apropriar de temas sem ter determinados cuidados. Então, o que é que acontece? Aí, por isso eu decidi, realmente
esse tema precisa ser trabalhado e que tenha mais mulheres trans na academia, mais pessoas trans, mais homens trans também, para trabalhar isso. E eu fico muito feliz hoje que na minha segunda graduação eu pude participar dos projetos Cinebicha e o projeto Fórum de Mulheres, qual a proposta do Cinebicha? É discutir LGBT+, dentro do âmbito da arte, seja ela, e na sociedade como um todo, seja ela arte fílmica, performática. Então, eu me senti tão acolhida quando eu cheguei nesse grupo da professora Luciana Ribeiro, da antropologia, e eu vi mais 3 mulheres trans, a Aira, a Gabi, a Alice e eu. Então, 4 mulheres trans negras é muita potência assim, para um, para um grupo só. Então, a gente Você é discutindo. duplamente empoderada, né? Você é trans e negra. É muito poder para uma pessoa só, né? Não? A gente tem que ser É muita poderosa, tem que representação. ser forte mesmo, porque não, a luta não é fácil, Não é, realmente, viu? não é fácil. Eu sei que não é, Jade. O Eu que sei que não é, acontece? porque eu sou professor gay e eu já sofri, eu ainda sofro muitos ataques. Mas, infelizmente, a gente tem que ter pena dessas pessoas. A gente não pode eles não são nem dignos da nossa raiva, porque a raiva é uma coisa passageira, né? Nada para a gente é fácil. É por isso que a gente ocupa bons lugares, né? Veja de onde você fala. Você fala do lugar da filósofa, da mulher que está se formando, tendo mais uma graduação, da mulher que vai para a pós-graduação. Eu falo, não é, do meu lugar de professor da universidade. E essas pessoas que criticam a gente estão falando de onde? Essas pessoas que nos atacam, qual é o lugar delas? Né? Elas ocupam um lugar privilegiado para poder estar criticando o outro? Será que essa realmente é a ordem no pensamento? Né? Que eu acho que o maior privilégio que a gente tem na vida, eu acho que isso é um presente que a força cósmica nos dá, é essa capacidade que a gente tem de pensar. A comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade agraciada pelo intelecto e pelo conhecimento. Né? O que a gente toca é como se fosse Midas. Né? Não existe uma coisa que a gente não se propõe a fazer que a gente não faça bem feito. Então, acredito que a grande raiva, né, da heteronormatividade doente, porque existe uma heteronormatividade sadia, né? O grande problema da heteronormatividade doente é justamente isso. Não conseguir ocupar os lugares que a gente ocupa. Né? Esse é o grande problema. Aí ataca. Ataca pensando que a gente tem a nossa condição e as nossas escolhas como uma patologia. Quando a grande doença é a das pessoas que nos criticam. Né? Infelizmente. Infelizmente. Esse é o castigo, né, da força cósmica. Né? É o castigo que a força cósmica dá à humanidade medíocre. A falta do conhecimento. Né? Que impede, né, a evolução. Você sabe disso. Você é budista, você sabe. Vamos lá? Então, quando eu cheguei no Cinebicha, que eu vi essas mulheres trans e outras pessoas LGBTs, assim, de G, no fim não ficou nenhum G, mas tipo, ficou só L, B e T, e a Luciana. Quer dizer, tem um colaborador que é o Roberto, que é um homem gay negro, maravilhoso também, enfim, que é mestrando no caso. Aí, assim, ver essas pessoas defendendo esse recorte da raça em meio a essa luta LGBT+, assim, foi muito marcante. E o que acontece? Quando a gente fez o evento, a mostra do Cinebicha, eu fiquei responsável por uma oficina de discussão de literatura trans. Aí teve também a mesa que foi composta só por mulheres trans negras com a presença da deputada Beyoncé. Assim, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, a primeira coisa que eu falei foi, meu Deus, que coisa linda, assim, eu tô pasma com essa, porque é lindo ver isso, que eu jamais, em nenhum momento, eu ia sonhar de chegar na academia porque, assim, chegar na academia e ver isso, por mais que eu desde o início estivesse numa militância que era muito voltada para LGBTs, assim, mas o que eu estou dizendo é do protagonismo trans, ainda trans negro, detalhe. Esse protagonismo da trans negra naquele lugar, naquele evento acadêmico. Então, um evento organizado
por essas mulheres, e numa mesa que tinha outras convidadas, tinha a Dorothy, que é uma mulher trans negra também, que é performer, aí, além da deputada. Então, eu disse, que coisa linda, é de se emocionar, é de ficar assim, ser de cara, porque não é um negócio inédito. E, Verdade. além disso, quando eu estava na filosofia, o ENEFIL, o Encontro dos Estudantes, que aí, como não é ligado, enfim, um encontro apenas estudantil, mas que teve, por não ser ligado a nenhum projeto, mas que teve uma importância grande, porque nesse evento foram convidadas também mulheres trans, eu estava na comissão organizadora. Não fui eu que tive esse diálogo, mas os meninos que estavam na comissão também, porque já conheciam a professora Ilana, que é da Federal do Ceará, que é da filosofia, e ela tem um grupo de inclusão de pessoas trans de preparatório para o Enem, na universidade. Um dos projetos dela é esse. A Maravilha. Ilana Amaral, no caso. Aí eu fiquei assim, aliás, estadual de Ceará, não é federal. Mas enfim, então foi muito bom, porque uma das mesas foi esse momento, com a discussão da transfobia no âmbito da sociedade, no âmbito acadêmico, em diversos âmbitos. E, tipo, lotou a sala, assim, tinha muita gente, veio gente de muitos lugares. E para um departamento que sempre foi tão fechado, aí quando eu olhei para aquilo, eu também disse, nossa, valeu a pena estar aqui, viu? Porque eu vi também esse momento acontecer. É um encontro estudantil, não conta para o Lattes, não conta, mas que coisa linda ver esse movimento acontecer dentro da universidade. Mas conta para a causa, né? Conta para o movimento, né? Conta para a Demais, e assim, territorialização. foi, Conta demais. foi fantástico. E a presença de pessoas que tinham, assim, muitas pessoas não LGBTs, no caso, na plateia, no caso, participando da discussão. Então, foi um negócio, assim, fantástico. Aí acontece, e o que mais eu me questiono, inclusive eu já vou entrar na discussão dos livros, mas Certo. o que mais eu questiono é o que foi que mudou ao longo do tempo. Porque, por exemplo, a obra da Cassandra Rios, que é lá dos anos 1950, ainda tem traços de coisas que eu vejo na atualidade. Por exemplo, esse Exatamente. ponto que eu esse ponto que eu gosto que eu sempre me sinto impelida a falar, que é a questão da afetividade. Por que a afetividade é tão negada à mulher trans? A começar da família, depois questões de relacionamento, fora esse não entendimento de que a mulher trans é mulher, porque é sempre essa coisa do homem que se veste de mulher. A sociedade não tirou isso da cabeça ainda. Eu acho que esse Então, é o grande problema, né? é Esse é o o grande grande problema problema. da patologia social daqueles que são preconceituosos em relação à sua escolha, né? Na verdade, que não é nem escolha, Jade, é a revelação, é a epifania da sua sexualidade, né? Eu acho que é mais isso. Então, as pessoas estão presas nas suas gavetas e não estão dispostas a entender os outros. Se não quer entender, pelo menos respeita, né? Pelo menos respeita. Você não é obrigado a entender, né? Ninguém é obrigado a entender, mas você tem que respeitar, né? Entender que você é Jade, que você é uma mulher trans, né? Que você é um ser humano, que você tem sentimento, né? E que você vai ter um homem que vai amar você como mulher trans. Você não vai precisar esconder para ele que você é uma mulher trans. Ele vai amar você sendo mulher trans. É isso, entendeu? É isso que incomoda a sociedade, né? Que a sociedade ela vive ainda estereótipos cristalizados do que é masculino e feminino, né? E a gente tem aí uma ministra louca, que essa mulher é uma louca, ela devia estar no hospício, né? Associando, cromatizando uma sexualidade. Que se ela não entendeu ainda, né? A bandeira da diversidade é a bandeira para todos. Não é só para a nossa comunidade, não. O arco-íris é para todos. Nós todos, né? Heteronormativos, homossexuais, trans, né? Todos nós temos as nossas escolhas. Né? Nós somos esse arco-íris. O ser humano é, na verdade, um grande arco-íris.
Na religião de matriz africana, que é a qual eu sou adepto, existe um orixá chamado Oxumari. Ele representa o arco-íris. Né? Por que ele representa o arco-íris? Porque ele faz a transição, ele representa a transformação. Ele representa a transformação do céu para a terra. Ele mantém esse fluxo de circularidade. A terra movimenta, devido à crença, a essa crença nesse orixá, por essa movimentação de translação e rotação que nós vivemos na nossa existência. Nós estamos em constante rotação e translação já. Né? Quantas transformações já não passou na sua cabeça? Quantos conceitos já saíram de lugar fora do lugar da sua cabeça? Né? Não só porque você é mulher trans, mas porque você pensa. Você tira as epistemologias do lugar. Isso é que é interessante a gente trabalhar. É nisso que a gente tem que pensar. Se a sociedade se preocupasse mais com o respeito, entender as metamorfoses da humanidade, a gente seria muito mais humano, sabe? A gente está muito longe da humanização, muito longe, viu, já? Bom, vamos continuar. É porque você toca em pontos tão delicados, né, que a gente tem que falar. Se as pessoas não entenderem a gente falando, a gente escreve. Se não entender escrevendo, a gente desenha. Então, Né? e esse ponto mexe muito comigo. É tanto que eu postei esses dias alguns posts relacionados a mulheres trans, casando e tudo mais, porque eu disse para Sim, mim sim. mesma e quis dizer para todos, olha, se todo mundo pode, pessoas cis podem, pessoas cis, hétero, gays, que seja, mas enfim, que seja mais pessoas podem, por que a gente não pode? Por que a gente tem que Sim. ser como uma gárgula que tem que ser escondido, um monstro, sei lá, um negócio assim? Não, tipo, como que os nossos corpos são vistos como os corpos que não podem ser amados, no caso. E como está muito relacionado à obra da Judith Butler, como ela fala muito disso, dessa questão de a sociedade vê o corpo da mulher trans como um ser abjeto. E como que isso reverbera para as demais, para diversas áreas, e como que isso impede que a pessoa tenha um emprego, muitas vezes, que a pessoa, às vezes, ou às vezes nem isso, às vezes até a questão assim, de você estar nos lugares, como a presença da pessoa não é naturalizada, como as pessoas mudam se souberem que a pessoa é trans, assim, ah, é um negócio muito é um negócio muito desumano, eu acho que a palavra é essa. Então, o povo, Isso, voltando à sua fala, isso. realmente, assim, a sociedade É precisa ser mais desumano. humana, Se humanizar porque mais. se humanizar É. mesmo, assim, está esquecendo de muitos valores. Mas, enfim, outro projeto que fez parte da minha vida, fez e faz, e que começou como movimento, só que é bem mais recente, porque iniciou em 2017, que é o grupo do Fórum de Mulheres, a UFPB, do qual também eu faço parte, Maravilha. que virou projeto de extensão. Ano passado eu era bolsista do projeto. O que acontece? Começou como movimento e depois, já com essa luta institucional para defender o direito das mulheres, docentes, discentes, servidoras, dentro do âmbito da universidade, foi criado a COMU, defendendo os direitos das mulheres também, um comitê de enfrentamento a essa violência, que é institucional, muitas vezes, assédio moral e tudo mais. E uma coisa que não tinha antes. Então foi uma conquista também. Assim, não tem outras mulheres trans no grupo do Fórum de Mulheres, mas eu estive trazendo as pautas das mulheres trans. Então eu também me sinto muito orgulho e fui muito acolhida por esse grupo de mulheres cis até então. Assim, mas teve outras, digo assim, sua maioria, mas teve algumas outras atividades que, por exemplo, a Maria participou de uma das mesas quando a gente fez os seminários. Outras mulheres trans também, as meninas do Cinebicha também tiveram algumas atividades, contribuindo muito, sim, essa questão de falar desse lugar, do que é, desse recorte de raça, de gênero. Então, é uma luta, é toda uma construção, e esses projetos são projetos e movimentos, são ações que são muito importantes
nessa trajetória. Mas assim, já entrando na literatura, eu gostaria Jade, de ler um. Jade, o nosso primeiro tempo ele está finalizando. Vamos fazer o Sim. seguinte: a gente dá uma parada e volta. Eu quero agradecer ao Movimento Mulheres UFPB, que está aqui parabenizando você, gostando muito da live. Quero também registrar a presença de uma jornalista potiguar, né, Ana Paula Campos, né, que é uma jornalista que vem fazendo lives maravilhosas aqui no Rio Grande do Norte. E também fez uma live com uma professora trans, que é a Bia Crispim, eu acho que você conhece. Ela é daqui ela é potiguar, professora, está fazendo doutorado na UFRN, a Bia. Então, tem muita gente boa aqui. A professora Amanda Ramalho está aqui, está prestigiando você. Tem gente de Moçambique, tem a professora Sara Jona, que também é de Moçambique, está lá, está assistindo sua live. Ela sempre prestigia muitas coisas que a gente faz aqui na UFPB. Então, a sua audiência está muito, né? Tem vários professores aqui assistindo, alunos, né? Pessoal da UFPB, muitos ex-alunos meus, né? E pessoas que em todo momento estão fazendo demonstração de afeto para você. Só demonstração de afeto, agradecendo, parabenizando a live, né? Olha aí a Sara Jona falando, né? Sara Jona é uma professora querida, né? A Vanessa Riambal está aqui Ai, também. Tem muita gente aqui que está parabenizando o seu trabalho, Jade, e a pessoa que você é. Então, eu acho que isso é muito importante porque é, esse seu território não foi conquistado com muita luta e é merecido esse carinho, com certeza. E você sabe, né? Se eu fico assim emocionado com o carinho que eles têm por você, imagine você, né? Teve recentemente aí o seu aniversário, todo mundo comemorando, mandando mensagem de carinho, mandando, né, palavras de incentivo para você continuar, né? Então, eu acho muito importante, né? O lugar que vocês ocupam na nossa universidade sem vocês seria seria alguma coisa estava faltando, né? Alguma coisa estava faltando, né? Então a gente precisa, eu vejo a universidade, a UFPB que eu vejo já, é o espaço da agregação, da união, da democracia, da humanização. E quando a gente pensa, né, a universidade assim, as coisas fluem, né? Você senta numa mesa com uma mesa com mulheres trans e você se sente em casa. Foi essa a sensação que você tem. Eu estou em casa. Eu estou no meu lugar. Eu estou com minhas irmãs. Estou com minhas amigas. Eu estou falando para um público que sabe o que eu estou falando. Isso, Jade, não tem preço. Não tem preço. É você ver nos olhos das pessoas que elas sabem qual é a tua causa. Isso é muito importante. Né? Vamos dar uma pausinha para o café e eu volto daqui a 2 minutinhos, tá certo? Para a tá gente continuar a bem. nossa live. Volto já. Só encerrar aqui e vai ficar gravado, né? Essa primeira parte fica gravada lá no meu Instagram, depois vai para o canal do YouTube do Moza. Até já, Jari. Não sai daí não, viu, danada?